Oi, gente! Hoje a gente tá aqui pra falar um pouco sobre um dos acontecimentos mais marcantes do período da ditadura militar, que foi a luta armada. Vou te dizer uma coisa, um dia, quando contarem a história do nosso tempo, todo mundo vai saber que um grupo de pessoas pegou em armas para lutar contra a ditadura. Isso é importante, muito mais do que você pensa. Bom, o que foi a luta armada? Qual a definição de luta armada? A luta armada, ela é um movimento organizado pelas pessoas para tirar um governo totalitário, um governo de extrema direita, geralmente, do poder, porque essa guerrilha, que também pode ser chamada de guerrilha, a luta armada, ela é organizada justamente por pessoas geralmente de esquerda ou de esquerda radical, para tirar esse povo totalitário do governo. E aqui no Brasil ela aconteceu com mais força nos campos e nas grandes capitais entre 1967 e 1972. Mas ela também acontecia um pouco antes, mas não com tanta força do que quando foi dentro dessa época. Bom, agora as estratégias que eram utilizadas nessa luta armada. Como esse movimento ele não era um movimento apoiado, não era um movimento do governo, eles não conseguiam se manter, tipo, com o salário das pessoas. Então, eles geralmente cometiam crimes como roubos a estabelecimentos, roubos a banco, roubos a lojas, para conseguir um dinheiro, conseguir um capital para eles conseguirem comprar as coisas e para eles conseguirem manter esse movimento. Eles também tinham um crime uma estratégia que era muito utilizada para soltar presos políticos, para soltar pessoas que eram do lado deles, que eram sequestrar pessoas importantes, como diplomatas brasileiros que eram apoiadores da ditadura militar, e em troca de soltar esses diplomatas, eles exigiam a soltura de presos políticos. E também outra estratégia eram os atentados de bombas a quartéis. Agora também tem as motivações e interesses. É um movimento com características muito esquerdistas. Porém, normalmente eles são para retirada de um governo, e o maior interesse nessa época era proporcionar um governo socialista no Brasil, que era fazer a retirada da ditadura e o novo implante do novo governo. Como se fosse uma revolução cubana, no caso. Teve muitos partidos e influências que ocorreram nessa época, que foram a ALN, que foi criada em 68 por Carlos Marighella, e outros caras que faziam parte do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e o objetivo era só combater o regime militar. Vieram também o PCB, que foi o Partido Comunista Brasileiro, o VPR, que é o Movimento Político-Militar, a Vanguarda Popular Revolucionária, que são dois movimentos, e que eram por estudantes, militares e as integrantes de movimento nacionalista revolucionário. Teve a VAR e teve outros como o VPR, a Colina, o POLOP e o MR8. E por que a luta armada foi tão importante? Porque pessoas que geralmente não tinham tanto conhecimento, assim, não eram militares, não eram policiais, pegavam as armas e iam pra rua, cometiam esses crimes, cometiam esse tipo de coisa para ter uma volta da democracia, para ter uma redemocratização, para constituir novamente um governo mais liberal, porque naquela época estava realmente complicado, né, se a gente pensar. Bom, gente, agora eu vou falar sobre alguns sites, alguns documentários, alguns livros
que se tratam sobre o assunto e eu vou deixar aqui embaixo os documentários linkados e também os sites, mas eu vou falar o nome deles aqui no vídeo, caso vocês queiram dar uma olhada. De site, nós temos o Memorial da Democracia sobre a luta armada. Lá vocês podem conferir, vocês podem ler se vocês quiserem estudar sobre o que foi a luta armada. Tipo, é um site realmente que conta o que foi a luta armada na íntegra. Nós também temos em documentário o Tempo de Resistência, que eu vou colocar as duas partes dele aqui embaixo. Em livros, nós temos o livro Marighella. Nós temos também a coleção Elio Gaspari, que seria a ditadura envergonhada, a ditadura escancarada, a ditadura derrotada, a ditadura encurralada e a ditadura acabada. E eu vou deixar todos os nomes dos livros aqui. A luta armada se encerrou com o isolamento após a escalada repressiva e a campanha de desinformação perpetrada por alguns setores da ditadura, que chegaram a realizar atentados terroristas de bandeira falsa contra civis e militares. Apenas o PCdoB que conseguiu efetivar a guerra rural e assim o fim.